Olá a todos, bem-vindos a mais um Reação Anarquista. Eu estou de volta para mais um episódio ao solo, como também faz parte do plano. Ah, esta semana vou falar sobre alguns dos temas ou alguns aspectos que estão associados ao grande tema que falámos no episódio anterior, que eu tive com o Paulo Silvestre, e que aproveito agora para, se não ouviram, aconselho-vos a ouvir. Eu acho que se calhar pode parecer um bocado estranho eu falar tanto sobre as eleições americanas, mas a verdade é que as eleições americanas têm esta particularidade de ser uma espécie de trincheira onde os grandes temas do mundo ocidental se degladeiam e acho que já é mais ou menos assumido e entendido que as tendências políticas dos Estados Unidos acabam por, de uma forma ou de outra, chegar cá. Assim foi com o wokeismo, por exemplo, e a resposta ao wokeismo, aquilo que muitos veem como uma resposta ao wokeismo, também está a chegar cá e poderão chegar outras formas de combate ou outras formas de lutar contra este tipo de ideias erradas. E por isso é que, e outras coisas, como é óbvio, mas que a forma como a política americana é disputada e a forma como as ideias que surgem nessa mesma disputa acabam por chegar a Portugal e é por isso que eu falo tanto sobre isto. Sem mais demoras, vou passar à primeira parte e tem a ver com a questão daquilo que muitos têm falado sobre se mais do que o significado destas eleições, e acho que estas eleições, apesar de fazer algumas interpretações, não valem todas as interpretações, como é óbvio, porque o resultado até foi bastante esclarecedor. Só queria lembrar que no momento em que falámos, eu penso que já seja certo que. Pelo menos é certo que o Donald Trump ganhou o colégio eleitoral e as duas câmaras. Também acho que seja certo que ganhou o colégio eleitoral. Não sei se já apuraram todos os estados a 100%, se já contaram todos os votos, mas é uma vitória estrondosa. E muita gente tem interpretado esta vitória como uma derrota do wokeismo. Obviamente, isto é um tema importante e eu acho que há algo para lá do wokeismo e havia outros assuntos que também eram importantes e que ajudaram a motivar esta vitória. Eu vejo mais o wokeismo como um sintoma de uma doença muito mais profunda, e essa doença é que eu acho que esteve em xeque, ou que está em xeque com esta vitória, que foi digamos, a usurpação por parte de certas elites académicas, mediáticas, culturais das instituições americanas e como essas elites estão tal forma desligadas da realidade do cidadão comum que começaram a impor. Primeiro começaram a criar em si uma ideia de que estas elites conheciam a verdade por completo e que estavam na posição de poderem pôr em prática um programa político e social que fosse transformador da realidade americana, independentemente daquilo que as pessoas ditas comuns pudessem achar. Ou seja, estas pessoas achavam mesmo que a posição em que estavam de tal superioridade, de tal exclusividade no alto das suas torres de marfim, que era inegável que elas estavam na melhor posição para impor um conjunto de ideias que nunca teriam respaldo na, na população normal, nas pessoas normais. E não tem só a ver com o wokeismo, mas esta ideia do defund the police, mesmo o radicalismo ambiental que quer acabar com todas as formas de exploração de combustíveis fósseis, mas também nem sequer considera como lógico ou plausível o uso de energia nuclear e por isso só uso de energias ditas renováveis. Obviamente as questões trans que acabam por transcender de certa forma, peço desculpa o pleonasmo,
acabam por transcender uh, o universo do mundo woke, mas que já estava a ter complicações e efeitos muito nefastos e que estavam, mesmo em termos da própria, do próprio sistema educativo dos Estados Unidos, mesmo a questão das guerras, por exemplo, o caso do apoio à Ucrânia, mas o próprio establishment de guerra, da máquina de guerra norte-americana que parecia sempre à procura de um novo álbum a cada semana. Ou seja, várias destas questões e destes temas estavam a ser impostos à população norte-americana e a população norte-americana, ou pelo menos uma parte da população norte-americana, foi vendo em Donald Trump a única forma de resistir a este tipo de ideias. E se 2016 já deveria ter sido a chamada para acordar, o toque do despertador para acordar destas, não tem outra forma de definir, que são palermices, um, não aconteceu e parece-me a mim que em 2020 a questão do Covid e o facto de terem vendido a ideia que Joe Biden ia ser um presidente sensato e moderado, que acabou por não se verificar. A administração Biden foi talvez o maior cavalo de Troia para estas alterações e para estas políticas identitárias da história dos Estados Unidos. Se já não tinha sido a administração Obama, a administração Biden tinha sido um ou dois graus acima nesse sentido. E tudo isto levou claramente a um ponto de ruptura que se expressou há cerca de 2 semanas com esta vitória esmagadora em toda a linha por parte de Donald Trump e do Partido Republicano. Associado a estas questões tem havido aquela a ideia ou a pergunta de que será que a esquerda vai aprender a lição? E é algo que eu tenho visto muito se, essa pergunta no ar, por assim dizer, se a esquerda vai aprender a lição, se a esquerda vai conseguir interpretar corretamente os resultados, isso vai incorporar daqui para a frente uma nova forma de ver a política e de abordar a política que seja, digamos, mais condizente com aquilo que são as aspirações e as expectativas da grande maioria dos eleitores norte-americanos. E por consequente, se isso irá ter repercussões também na Europa, não é? Porque isso também é o que nos interessa diretamente. Há muitas formas de abordar este problema. É preciso perceber, quando falamos da esquerda a aprender lições, aquilo que grande parte das pessoas esperam é, ou seja, a questão subjacente a essa, ou outra forma de frasear essa questão é se a esquerda vai deixar de ser woke. Um, Essa é uma pergunta muito complicada de responder. A verdade é que o que nós temos visto é que há pelo menos pessoas ditas na esquerda, né? Obviamente que isto é sempre um bocado ingrato, mas acho que são pessoas que são reconhecidas como estando neste lado do espectro político americano, bem parecido, estão a tentar dar uma nova imagem ou tentar fazer uma espécie de reflexão daquilo que se passou e tentar aprender daí. É nem muito cedo, porque vamos lá ver. Estas coisas não vão desaparecer de um dia para o outro. Estamos a falar daquilo que era. Isto não só é a imagem do Partido Democrata agora, não é? O Partido Democrata está completamente ligado, está umbilicalmente ligado à questão do wokeismo, e isto tornou-se quase uma espécie de manual de política dentro do Partido Democrata, ou seja, a política identitária, apelar sempre à cor da pele das pessoas, sejam as que eram do partido, sejam as que estavam contra o partido, a questão trans, a questão do radicalismo ambiental, a questão do feminismo radical, tudo isso fazia parte da forma do Partido Democrata ser e ver a política. Obviamente que isto é um bocado complicado. O Partido Democrata existe nos 50 Estados
e um democrata da Pensilvânia não é a mesma coisa que um democrata da Califórnia, mas até por haver, por hoje em dia, os países estarem muito mais ligados através dos meios de comunicação e da internet, há muito maior uniformidade que havia há 100 anos ou 150 anos, como é óbvio. Mas ainda assim, a questão é realmente se o Partido Democrata vai abandonar o wokeismo. E eu, para já, apesar de ter visto lives dessa tentativa, ainda não estou completamente seguro de que isso vai acontecer, ou pelo menos isso vai acontecer de forma tão fácil e pacífica como isso. É preciso perceber, o Partido Democrata, como qualquer partido, quer atingir o poder, por isso eu não tenho dúvidas de que se realmente houver uma indicação muito clara de que é este o caminho para ganhar eleições e para alcançar o poder, eu não tenho dúvidas que o Partido Democrata irá fazer o máximo que puder para virar a agulha e adaptar-se a esta nova realidade e fazer o que for preciso para, para lá chegar. Agora, a questão é se, ligado tudo a isto, quem manda no Partido Democrata, ou quem é, digamos, democrata, ou quem é de esquerda, vai perder o wokeismo, vai deixar de ser woke. E a verdade é que isto é o wokeismo se quisermos, é só uma variante daquilo que já existe há pelo menos 2 séculos, 1 século e meio, que é o socialismo, o esquerdismo, o comunismo, o que quiserem chamar. Ou seja, isto é só uma versão, ou se quisermos, é uma ramificação deste tipo de ideias e de visões do mundo e da realidade que não desapareceram. Essas visões não desapareceram. Portanto, se essas visões não desapareceram e já com derrotas muito mais significativas e estrondosas, como a queda do muro de Berlim, por exemplo, ou como a desilusão que foi o facto do único país que na, no, no, na resolução da Primeira Guerra Mundial ou em consequência da Primeira Guerra Mundial adotou o comunismo foi a Rússia e não nenhum dos países do capitalismo mais avançados em termos de capitalismo. Ou seja, já houve várias etapas da história em que o comunismo, o socialismo, se quisermos, foi desprovado. Uh, Cuba, Venezuela, não preciso falar dos casos que acho que toda a gente conhece, mas a verdade é que estas ideias continuaram. Ou seja, quanto muito aquilo que eu acho mais provável de acontecer é estas ideias essencialmente hibernarem e deixarem de ser tão faladas atualmente e para se calhar daqui a 6 ou 7 anos voltarem a aparecer. Isto também é um bocado cíclico, não é? Há uma altura em que a direita está no poder ou está na mão de cima, exerce o poder também tem suas, as suas dificuldades, o poder também corrompe, prejudica a imagem, desgasta a imagem e a esquerda, o outro lado, neste caso, não precisa ser a esquerda, aproveita-se isso tudo para recuperar o poder, ou seja, isto também tem muito cíclico. Mas a questão aqui é que o wokeismo, nós podemos ver o wokeismo como um epifenómeno, mas aquilo que está por trás do wokeismo não é um epifenómeno, são coisas até bastante estruturais e o wokeismo só é possível existir e ser defendido porque existia um conjunto de pressupostos teóricos e, se quisermos, filosóficos de como ver a sociedade e como ver a realidade um, que assim o permitia, não é? Ou seja, já houve o maio de 68, já houve a Revolução Bolchevique, já houve vários destes eventos em que o esquerdismo, de certa forma, explode e tem uma grande prevalência e depois diminui, mas a verdade é que parece que as sementes, por assim dizer, continuam. Ou seja, a planta morre, mas as sementes continuam. E nesse aspecto, acho que ninguém pode dizer que, ou seja, se calhar o wokeismo nesta forma atual desaparece,
mas ninguém pode dizer que no futuro não irá aparecer sobre uma outra forma, sobre uma outra capa, não é? O wokeismo não é só a questão dos trans e dos pronomes e da política de cancelamento e do radicalismo ambiental e das questões sexuais. O wokeismo tem muito de estruturalmente marxista também, por isso, e isso não vai desaparecer tão cedo. E mesmo porque eu acho que seja muito difícil, porque lá está, há muita gente investida nisto, e quando as pessoas estão investidas em algo, um, e neste aspecto depositam quase aquilo que é todo o seu ser, todo o seu capital social, é muito difícil de repente abandonar isto por muito que tu choques contra um muro ou contra a realidade. A verdade é que ainda existem muitas estruturas nos média, na política, na academia, tudo mais, que estão completamente uh, enraizadas nesta forma de fazer política. Por isso, não é expectável que de um dia para o outro, ou seja, vai continuar a haver a esquerda, vai continuar a haver um Partido Democrata. Agora, será que o Partido Democrata vai abandonar o wokismo? Para já os sinais têm sido um bocado mistos, não é? Há coisas boas, há coisas boas que têm acontecido, há coisas mais que ainda fazem parecer, ainda me fazem ser cético. Por isso é uma pergunta que ainda vai demorar muito tempo a responder, mas eu percebo que haja muita gente que a faça. E também é por isso que eu a abordei. Agora, eu até dou um caso simples, porque falou-se há pouco tempo de que o MSNBC, que é o canal mais à esquerda em termos de canais noticiosos nos Estados Unidos, que dois dos repórteres, ou são dois dos pivôs, peço desculpa, do programa político, foram, um, foram conversar com o Donald Trump ao Mar-a-Lago, que é a residência dele, a base, por assim dizer, onde ele vive e tem as reuniões e onde ele gera a sua vida praticamente. Foram conversar depois das eleições com ele e essas coisas todas. Isso foi recebido dentro da própria MSNBC com uma forma tão visceral e de repulsa e de revolta que me faz crer que o wokeismo ainda vai demorar muito a limpar. E muito dessa limpeza vai depender da própria ação desta administração Trump e daquilo que vai conseguir afastar e corrigir, pelo menos dentro do Estado Federal, que é sobre o qual eles têm poder. Por isso, a batalha está ganha, mas a guerra está longe de o ser. E nesse aspecto, quem tem interesse nestas coisas tem que continuar a ficar vigilante, porque o mundo não melhorou de uma noite para a outra, mas tenho que dizer que, pelo menos da minha parte, e eu tento não mostrar muito favoritismo, nem mostrar que que sou muito partidário, mas tenho que confessar que esta vitória me deixa muito mais otimista para o futuro do que se fosse a vitória da campanha da Kamala Harris. Por isso, nesse aspecto, sinto que, apesar de tudo, o que aí vem parece-me promissor, apesar de todos os obstáculos que têm surgido entretanto. Ok, segunda parte. Isto também tem a ver mais com a importância da vitória de Donald Trump em comparação com a Europa. Isto surgiu há pouco tempo, uh, mas já se tem discutido há já algum, nomeadamente depois da publicação do relatório Draghi, que falava sobre quão má a Europa tem sido a promover um ambiente que seja propício ao empreendedorismo e ao desenvolvimento económico e ao crescimento. Mas surgiu há pouco tempo uma thread bastante interessante no Twitter, e acho que se seguem as redes sociais já devem ter visto por aí, mas que falava sobre, até acho que era de um alemão, que se não me engano estava a pensar mudar-se para os Estados Unidos, que estava a considerar seriamente mudar-se para os Estados Unidos por causa disso. E que tem sido essencialmente sobre quão mau
tem sido a economia europeia comparada com os Estados Unidos. E dá para ver até há um gráfico que ele apresentou. E eu até tenho aqui algumas imagens, acho que infelizmente não consegui ficar com o nome da pessoa. Tirei o print dos seus tweets, mas de forma incompreensível não tenho o nome da. Mas eu acho que vocês já viram o tweet, ele é muito. Está a ser muito partilhado, por isso não está difícil de encontrar. E alguns destes sites estão no The Economist, por isso não está por aí. Mas ainda assim é uma pena não conseguir dar o nome e por isso peço desculpa. Mas são dados como, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos já passou os 2 trilhões e o PIB da União Europeia ainda não. Aliás, a União Europeia de 2008 para 2021, a União Europeia como um todo, obviamente, não só foi ultrapassada pelos Estados Unidos, como foi ultrapassada pela China neste ranking, segundo o Banco Mundial. Há a questão de que também tem aqui a capitalização de companhias que são financiadas por capital de risco nos Estados Unidos, está perto do 1,25 trilhões de dólares, e a Europa ainda nem sequer passou dos 25 trilhões. Como, por exemplo, da- das, ah, das 10 mais das 10 empresas mais valiosas do mundo, os Estados Unidos têm 9 empresas com uma fatura, um valor que está acima ou perto do trilhão de dólares, ou a caminho de, e a União Europeia tem zero. Ou seja, tudo isto são dados que preocupam muito, ou que devem preocupar muito um europeu, porque a verdade é que há muito tempo, e isto é uma das conclusões até do próprio tweet e até há aqui uma das fontes que eu uso é o The Economist, que ele também usa, e uma das conclusões dessa mesma fonte é precisamente que a Europa há muito tempo que escolheu o risco, ou melhor, que escolheu segurança em vez do risco, e isso tem um significado e tem um resultado, e o resultado é o que está à vista, não é? Ou seja, a Europa continua a ficar para trás economicamente, continua a ser irrelevante, continua a tomar decisões como não só a desindustrialização, mas a aposta cega em energias renováveis, que depois não podem ser confiáveis a 100% e que depois obriga a estar dependente do gás russo, ou a ter que voltar a queimar carvão, e que tudo isso aumenta bastante o preço da energia, e isso obviamente destrói o mercado, não é? Destrói qualquer possibilidade das pessoas investirem e de crescimento económico, porque aumenta muito os custos fixos, e dificulta o investimento. E não é por acaso que uma das bandeiras do Donald Trump era precisamente querer libertar o potencial energético dos Estados Unidos, porque toda a gente, um dos segredos para ter uma economia que cresça e que seja pujante e viva e com vitalidade, é precisamente ter energia barata para que as coisas sejam mais fáceis de produzir, não é? Para que os produtos e os serviços sejam mais fáceis ou de produzir ou de fornecer ou de prestar. E toda esta tempestade negativa, toda esta espiral excessiva em que a União Europeia está, não parece dar sinais de abrandamento, porque continua-se a falar de tudo menos do que é importante, que é como é que a Europa vai crescer. E a verdade é que nos Estados Unidos o caminho parece ser até com o anunciado DOGE, que é o Department of Government Efficiency, acho que é assim. Ou seja, o Departamento de Gestão, Departamento de Eficácia Governamental, que é o tal departamento criado, que nem é um departamento, chamaram aquilo de departamento, mas supostamente é essencialmente o cargo de consultoria que o
o Elon Musk e o Vivek Ramaswamy, quer dizer, aquilo supostamente vai ser uma equipa ou algo assim que o Vivek e o Elon Musk vão gerir e que está 100% focado para reduzir custos e ineficácias na burocracia do Estado Federal Americano, que é enorme e bizantina, e que tem sido, apesar de tudo, tem havido crescimento, porque os Estados Unidos já vem de um sítio ou já vem num ponto de partida que permita isso, mas não tem ajudado. E se calhar estamos a falar destes números e se as coisas continuassem sem resolução, se calhar daqui a 10, 20, 30 anos não estamos a falar desses números como estamos a falar agora. Mas a Europa, da forma que se conhece e de outras formas que se calhar não são muito bem explicáveis, pelo menos pela lógica humana, optou pelo caminho inverso e estamos a sofrer e estamos a pagar por isso. E isto só tende a piorar porque acaba por ser um ciclo vicioso, porque estados ou territórios ou, ou continentes, neste caso, que não produzam, que não tenham uma economia que lá está, que tenha vida, que seja dinâmica, eventualmente leva a uma fuga de cérebros, e uma fuga de cérebros é o pior que se pode ter numa economia, porque estamos a perder as pessoas mais produtivas, as pessoas com mais capacidade de inovação, com mais capacidade de criar coisas novas e de pô-las no mercado e de fazer a economia realmente funcionar e de criar novos processos que também ajudem a economia a crescer e a inovar-se. E quando isso acontece, pois é muito difícil recuperá-los. É preciso medidas muito mais drásticas. E obviamente que isto, depois, para suprir estas falhas, costuma levar sempre a mais gastos públicos levam a mais impostos, mais inflação. Ou seja, isto acaba por ser tudo um ciclo vicioso. Isto, por um lado, é bom que os Estados Unidos estão a inverter, ou estão a tentar inverter esse caminho. É muito mau que a Europa continue neste marasmo e que vá, muito provavelmente, no futuro, continuar a condenar os Estados Unidos por estar a fazer aquilo que a União Europeia também devia estar a fazer. Mas pronto, era aquilo que eu tinha para falar. Espero que vos tenha sido útil. Eu voltarei para a semana e até lá, já sabem, ouçam, partilhem, mostrem aos vossos amigos, pessoas que acham que vão gostar também, e deixem o vosso comentário se assim considerarem também útil. E até para a semana. Até lá.